Então, o título da nossa mensagem nessa noite é A Ferida Incurável sem o Médico Soberano. Muitas vezes, dificilmente você vai achar alguma pregação que fale desse texto que nós acabamos de ler. Nós vemos que quando as pessoas querem proclamar o Evangelho, eles costumam utilizar os textos que nós sabemos que são mais conhecidos, como o que nós estudamos recentemente, João 14:6, João 3:16, em Romanos, 1 Coríntios. Mas nós vimos já alguns estudos que mostram, já no Antigo Testamento, que o povo de Israel precisava de um Messias. Assim como todos nós precisamos. Porque nós vemos aqui que Jeremias começa falando nesse texto não para pagãos ignorantes, mas para um povo que foi eleito externamente. Porque nós vemos que Deus escolheu o povo de Israel para que fosse um povo seu, para que levasse as boas novas de salvação, para que pessoas chegassem ao conhecimento da verdade. E quais que eram os benefícios que Israel tinha por pertencer ao povo de Deus? Eles tinham a lei, eles tinham o templo, eles tinham sacrifícios, e principalmente, e aqui como nós vemos, ele tinha os profetas, como Jeremias, como Daniel, Ezequiel, grandes homens que Deus levantou para falar a sua vontade. Mas infelizmente nós vemos que muitos permaneciam mortos. E por que eles permaneciam mortos? Porque privilégio externo não gera vida. Eu só fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, até mesmo ser batizado, ou tantas outras coisas, até servir no ministério, pregar até mesmo a palavra de Deus, mas sem um novo nascimento, sem ser curado dessa ferida que nós vamos ver, que é uma ferida mortal, que se chama pecado, não há esperança para nós. Nós precisamos lembrar, Romanos 9:6 diz que nem todos os que são de Israel são israelitas. É por isso, nesse contexto, que Jeremias está falando que eles não compreenderam, que eles não creram, que eles não se arrependeram. Nós vemos que o povo de Israel, e há aqui fortes críticas voltadas à idolatria. Era um povo idólatra que deixou de servir aquele Deus que retirou eles do Egito e colocou no novo local. E como foi a maneira que eles retribuíram? Indiferença, idolatria, rebeldia contra esse Deus. E nós vamos agora olhar em detalhes esses 3 versículos que Jeremias, finalizando sobre esse assunto. Ele diz, no versículo 20, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. E nós não estamos salvos. Essa revelação aqui, essa confissão, ela revela algo muito profundo. Que o homem não se salva apenas pela exposição da graça externa. Eles pertenciam a Israel como nação, o povo que Deus tinha escolhido. Mas mesmo tendo, como se diz, sendo naturalizados israelitas, pertencendo naturalmente àquele povo, isso não daria lugar ao céu. Mesmo eles nascendo como judeus, isso não significava que eles seriam salvos. Nós precisamos entender que o tempo não regenera. Por mais que ao longo desse tempo, Deus trabalhou com esse povo,
Nós vemos Deus levantou reis, juízes, fez tantas coisas para esse povo, levantou profetas em diferentes lugares. Mesmo assim, muitos deles se perderam. Porque só fazer parte do povo natural não significa nada. Porque as estações passaram, mas o coração permaneceu mesmo. O próprio profeta Jeremias, vocês podem passar uma ou duas páginas para frente, no capítulo 13, versículo 23, ele diz o seguinte: porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Isso mostra algo muito real que nós afirmamos, nós, os reformados, quem cremos nas doutrinas da graça, a depravação total. E nós precisamos entender que a depravação total não significa que o homem é tão mau quanto poderia ser, mas significa em que cada aspecto do seu ser foi manchado pelo pecado. É por isso que boas obras não salvam, porque elas são manchadas pelo pecado. É por isso que nós não podemos ir até Deus, porque nós estamos mortos, como nós lemos em Efésios, mortos espiritualmente. Então não tem nenhuma área da nossa alma que ficou intacta. E esse povo, eles viram, ouviram, conviveram com a verdade, viram sinais maravilhosos que acredito que muitos de nós que estamos aqui dentro gostaríamos de ter visto. O poder, a majestade de Deus, abrir o mar, alimentar no deserto, cuidar do povo. Eles viram coisas maravilhosas que Deus fez, o cuidado do povo, até mesmo libertação, porque mesmo desobedecendo, quando eles se voltavam, Deus libertava esse povo de forma sobrenatural. Mas infelizmente, mesmo vindo todas essas coisas, ouvindo e até mesmo convivendo com profetas, com homens de Deus, eles não creram. Romanos 3,11 diz que não há quem busque a Deus. E isso significa que eles não vieram porque não puderam, não porque apenas quiseram. Nós falamos hoje, muitas vezes e de forma errada, que as pessoas apenas não querem Deus. Mas hoje nós sabemos, conforme nós nos aprofundamos na palavra, que as pessoas só vêm a Deus se Deus chamar. Se Deus vir ao encontro, se Deus dar vida, porque todos nós estávamos mortos, seguindo os desejos desse mundo, os planos, os objetivos, vivendo uma vida total de rebeldia contra Deus. Então, se Deus não vir até nós não iremos até Ele. E nós vemos aqui também, e no versículo 21, ele diz o seguinte: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Aqui o texto não está falando apenas de um arranhão, mas é de uma ferida mortal. E essa ferida mortal é o pecado. O pecado, nós precisamos entender que o pecado não traz apenas só culpa. O pecado, ele traz corrupção. É por isso que nós, cada vez mais, se nós não temos Cristo, estamos mais duros, mais corruptos, mais longe de Deus. Aqui, a alma não está apenas condenada, mas está incapacitada. Nós precisamos lembrar o que diz lá em Efésios: mortos em ofensas e pecados. Mortos não cooperam com a ressurreição. Por isso, é Deus quem dá a vida, é Deus quem abre os nossos olhos, é Deus quem tira as escamas para que nós possamos ver a beleza de Cristo.
e também entender quem nós somos. Pecadores, pecadores indignos, rebeldes. Religião também não remove a corrupção. Nós precisamos entender que sacrifícios externos não mudam o coração. Nós vemos hoje muitas pessoas, movimentos que têm surgido, de masculinidade bíblica e tantas outras coisas, e nós vemos que tem pessoas que se batizam, dizem que se converteram nisso. Mas nós precisamos entender que essas coisas externas, essas coisas que a religião faz, elas não salvam pecadores. Elas não transformam coração. Ordenança sem regeneração endurece. Não adianta eu ir numa igreja tomar a ceia, ser batizado, se eu não nasci de novo. Porque eu tenho uma ferida mortal que se chama pecado. E se eu não me arrepender dos meus pecados, eu estou perdido. Não há esperança. Eu posso vir e tentar me limpar por meio de práticas, de jejuns, orações, qualquer outras coisas, mas se eu não me arrepender dos meus pecados, desse algo mortal que há em mim, porque o pecado me corrompeu como um todo, eu estou cheio de pecado, eu tenho multidão de pecado, e por isso eu preciso me acertar com Deus. Nós precisamos entender que até mesmo os meios de graça nunca regeneram sem o Espírito. Sem ele apenas aumenta a culpa. Por isso que falo sobre beber a ceia até de forma indevida. Por isso que a ceia é para cristãos. Nós não podemos dar a crianças, às pessoas que não creram, porque isso só traz ainda mais condenação para elas. Alguém ser batizado porque não creu, isso também é outro absurdo, que não há respaldo nas Escrituras. Mas ele continua. E ele dá agora, faz um questionamento que irá nos trazer a resposta. Ele diz: porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? A pergunta aqui ela não sugere impotência do remédio, mas o mistério da aplicação. Nós precisamos entender que o bálsamo é suficiente, mas diferente do que muitos hoje falam, ele não é universalmente aplicado. Há sim um bálsamo, há sim um remédio, que são as boas novas, que é Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus que veio a esse mundo morrer no lugar dos pecadores. Cristo é suficiente para todos, mas é eficaz apenas para os eleitos, apenas para seu povo. É somente o seu povo sentirá o benefício desse bálsamo. Eu quero que todos abram Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então nós vemos aqui que Cristo veio para salvar o seu povo. O seu povo que não é por meio de nascimento físico, mas são aqueles que foram escolhidos por Deus para serem seus descendentes espirituais. Nós, os cristãos, todos nós os que cremos, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo, eles foram salvos porque eles creram no Messias que havia de vir.
Nós cremos no Messias que veio e que ressuscitou, o nosso Senhor Jesus Cristo. O médico, ele cura também quem ele quer. O problema aqui não está no médico. Esse médico de almas, o Senhor Jesus Cristo, que vem, que dá vida, que dá luz, mas está na soberania da sua graça. Romanos 9,15 diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, obviamente, há pessoas que irão se perder. Há pessoas que não se voltarão a Deus, porque Ele não os tocou, porque Ele assim o quis. Nós sabemos que a palavra de Deus fala sobre o amor de Deus, mas fala também sobre algo muito esquecido: a ira de Deus, que Deus irá demonstrar a sua ira. O inferno será o lugar onde Deus irá mostrar a sua ira, por causa da rebeldia. Spurgeon, ele diz que a graça não pergunta permissão à vontade do homem, ela ressuscita. Por isso, a salvação é algo sobrenatural. Deus não pergunta para nós se nós o queremos. Ele vem e nos dá a nova vida, e com isso é impossível nós rejeitarmos a Deus. É impossível. Aqueles que têm os seus olhos abertos e compreendem o seu estado e olham para Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus, que veio a esse mundo sem pecado algum e cumpriu todas as promessas escritas acerca do Messias, e foi obediente até aquela morte de cruz, e se entregou, e sofreu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Como nós iremos rejeitar alguém que pagou uma dívida impagável e nos deu um crédito que não há dinheiro que possa comprar? O céu não se adquire por questão financeira, por dons, por talentos, por força, por qualquer outra coisa. O mérito é de Cristo. O homem não participa em nada da salvação. E se nós chegamos até lá, é porque Ele vai nos manter e vai nos guardar até esse grande dia. Mas Ele continua aqui. Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Nós vemos que o povo ouviu o chamado externo. Esses profetas, eles pregavam dia e noite: arrependam-se, voltem-se para Deus. Voltem para o Deus que tirou vocês do Egito. Voltem para o Deus que deu reis, que deu um lugar para vocês, uma identidade. Mas o que essas pessoas faziam? Elas rejeitavam. Elas não receberam o chamado eficaz de Deus. Elas não foram tocadas pelo Espírito. A palavra de Deus diz em Mateus 22,14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas mesmo nós sabendo que muitos não creem, nós devemos proclamar essas boas novas a toda a criatura, a todas as pessoas que nós conhecemos, todas que estiverem no nosso alcance. Porque esse chamado externo, ele torna o homem responsável. Nós precisamos entender que nesse mundo não há pessoas inocentes. Porque Deus não mandará pessoas inocentes para o inferno. Deus não mandará pessoas inocentes para o inferno. Eu sei que isso pode soar duro, rude, mas Deus não mandará pessoas inocentes ao inferno. Ele mandará pessoas que resistiram à luz, que resistiram a Cristo. A pior coisa que pode fazer é nós rejeitarmos o Filho unigênito de Deus, nós rejeitarmos o único caminho para a salvação.
nós rejeitarmos a única verdade, a verdade absoluta, nós rejeitarmos uma vida plena em Deus. Mas nós devemos lembrar que o chamado eficaz é obra exclusiva de Deus. Quando Deus nos chama de modo eficaz, como Ele aplica a obra em nós? Ele faz com que o morto viva. Ele faz com que o cego enxergue. E principalmente, Ele faz com que o rebelde se renda. Quando nós compreendemos a nossa pecaminosidade, os nossos pecados, quão terríveis eles são, diante de um Deus que é santo, 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 não há como justificar. Nós iremos nos render, nós iremos nos prostrar e nós iremos nos humilhar. João 6,37 diz que todos os que o Pai me dá virão a mim. Então nós precisamos entender, e olhando apenas para esses poucos versículos que já mostravam, que há sim um médico, há um bálsamo, há um remédio para o nosso pecado, há um remédio para a nossa rebeldia contra Deus. Esse remédio é Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos aproximar de Deus. É o que pode nos criar essa ponte. E por meio da cruz, por meio do seu sacrifício perfeito, nós podemos chegar até Deus. Exposição à verdade não é regeneração. Como nós vimos e aprendemos, nós vimos que quem diz que tem uma fé, uma ortodoxia correta, mas sem a prática, é igual fé de demônios. Porque os demônios sabem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Eles sabem que Ele é real. Eles conhecem a doutrina, eles sabem até mesmo que Deus é um Deus triuno. Mas eles não creem, eles não obedecem, eles não se submetem, eles não se arrependeram. Mas todo aquele que se arrepende dos seus pecados e coloca a sua confiança na obra e nos méritos do Senhor Jesus Cristo é perdoado. Religião sem novo nascimento endurece. É por isso que às vezes nós temos que ter um cuidado, porque nós vemos às vezes as pessoas entram para determinadas igrejas e eles ficam piores. Nós achamos às vezes que eles vão nos dar mais abertura, até para compartilharmos do Evangelho, falarmos sobre as coisas de Deus. Mas infelizmente, pessoas que caem em igrejas falsas, eles costumam se endurecer ainda mais do que estarem abertos à verdade que liberta. Porque a cura, ela não depende do pecador, mas da graça soberana. Porque nós devemos lembrar que onde Deus aplicar o bálsamo, há vida. Há vida, e há vida em abundância. Porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. O velho se passou, eis que tudo fez novo. E como nós vimos hoje pela manhã, o que pode nos separar do amor de Deus? Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nenhuma criatura, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, nós vimos, podemos sofrer angústias, podemos sofrer tristezas, perseguição, fome e até mesmo morte, mas nada pode levar a nossa alma. A nossa alma é eterna e pertence a Deus. Por isso, se você hoje está sem vida espiritual, não confie no templo, na igreja, nem mesmo na tradição, nem na sua decisão
que hoje todo mundo aceitou Jesus, porque esse evangelho fácil chegou aqui no Brasil e fez um estrago muito grande, como se fosse uma simples decisão. Eu aceito Jesus. É terrível, mas eu já presenciei isso. Pessoas que creem até em outras religiões, aceitando Jesus como mais um, como um amuleto, como um gênio da lâmpada. Não é nós que temos que aceitar Jesus. É Deus quem tem que nos aceitar. É Ele quem faz. É Ele quem escolheu o seu povo. E é Ele quem redime. Portanto, clame pelo médico soberano. Eu gostaria que nós abríssemos também no Antigo Testamento em Lamentações 5, 21. Também escrito pelo profeta Jeremias. Livro de Lamentações. Nós iremos ler capítulo 5, versículo 21. Que diz o seguinte: Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Mas é muito importante nós prestarmos atenção. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. É somente em Cristo Jesus que nós encontramos a salvação, o perdão, a reconciliação. É somente no Senhor Jesus, no Senhor eterno. O Evangelho, como muitas igrejas falam, hoje não chama você a ativar algo em si, mas a se lançar na misericórdia de Deus. O Evangelho não está baseado em física quântica, em justiça social ou qualquer outra coisa. É nós irmos à fonte do perdão, em Jesus Cristo, na pessoa do Filho unigênito de Deus. E quando o médico passa, ninguém que ele toca permanece doente. Por isso, aqueles que pertencem a Cristo serão salvos. Porque o médico, ele traz a cura. Lucas, capítulo 19, 10, diz também que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aqui, obviamente, ele não está falando do mundo. Ele está falando do seu povo, dos seus filhos, do povo exclusivo de Deus. Aqueles que nasceram em pecado, separados, longe de Deus, como consequência da queda, mas que foram redimidos pelo precioso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós devemos continuar levando essas boas novas, porque elas irão salvar pecadores e irão fazer culpados aqueles que não creem. Porque não há inocentes no inferno, apenas pessoas que rejeitaram a luz. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Nós iremos finalizar entoando um último hino que fala sobre a obra perfeita de Cristo. E depois eu irei finalizar com uma oração. O hino que nós iremos entoar é o hino 52 do nosso inário. Rocha eterna foi na cruz. Porque na cruz que foi feito o maior milagre. Na cruz que foi feita a maior demonstração de amor. Quando o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos ser perdoados, salvos, resgatados por Deus.